qualquer programa de vacinação, para ele ter sucesso, ele precisa ter dose de vacina e ele precisa ter campanha de comunicação. A senhora falou que a senhora deixou o cargo por causa da politização. Respondendo a primeira pergunta, a senhora falou exatamente isso. Da politização, que a senhora deixou o cargo por causa da politização da vacina. Isso, a vacinação é uma evidência muito forte de que tem resultado. Quando começa a se tratar o tema em relação à vacinação, onde se coloca em dúvida essa prática, tendo o aval da Anvisa, tendo o aval em relação aos estudos, isso pode trazer prejuízos para a campanha de vacinação. E essa politização do assunto chegou num limite em que eu decidi caminhar com as minhas questões pessoais. Pelo visto, a senhora acredita na ciência e de uma forma muito veemente. Agora, a senhora podia citar, assim, frases e nomes de quem realmente politizou ou prejudicou a vacinação? Esse tema está bastante politizado por diversos membros, né? Existem falas públicas em relação a esse tema. Houve uma politização em relação ao assunto. Diversos membros do governo, do programa, só a complementação da pergunta, óbvia, por favor. Eu fiz a pergunta adicional porque a senhora falou em membro. E aí, se falou em membro, seria importante para essa comissão citá-los. Era muito importante, fundamental. É por isso que adicionei a pergunta, em função da resposta óbvia e importante. Então, vamos lá. Nós temos a vacinação, ela mudou o cenário epidemiológico do país há muitos anos. Nós tínhamos um número muito grande de diversas doenças infecciosas. Então, há de se convir que não dá para colocar em dúvidas a vacinação quanto um meio efetivo para controle da pandemia. Então, quando a gente tem ciência, quando a gente tem segurança no produto que a gente está usando, quando os resultados apontam de forma favorável e que aquilo pode trazer um resultado para a população, ter uma politização do assunto por meio do líder da nação, que traz elementos que muitas vezes colocam em dúvida. Está falando um depoimento muito importante. Por favor, é importante ouvi-la. Essa comissão parlamentar de inquérito tem pressa para avançarmos aí no conhecimento, já disse e repito, dessas entranhas do enfrentamento à pandemia. E o depoimento da doutora Franciele é um depoimento muito importante. É óbvio que, ao fazermos o enfrentamento e a investigação correspondente a esse enfrentamento, né, do que aconteceu na pandemia, algumas pessoas poderiam ser colocadas e foram colocadas como investigadas. Mas essa comissão parlamentar de inquérito, e é o que nós esperamos exatamente hoje, é, sobretudo, uma oportunidade para desfazer qualquer dúvida eventual. E eu já disse, queria repetir, a imagem que nós colhemos de todos que estiveram aqui com relação à coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, entendeu? É de uma competência, de uma correção, de uma honestidade a toda prova, né? De modo que não entenda isso, não receba isso como um sinal trocado, é o nosso dever. E, da mesma forma em que seu nome foi colocado na investigação, na medida em que isso fica totalmente esclarecido, ele será retirado. E nós fazemos isso com muita satisfação, de modo que releve essas coisas. Eu queria perguntar exatamente... Senhor, até porque nós interrompemos a doutora Franciele no meio do raciocínio dela, e eu fiz para restabelecer a ordem e garantir o depoimento no momento que ela estava falando. Eu reponho, por favor, doutora Franciele.
Se a senhora puder retomar do ponto em que foi interrompida. Então, quando nós temos todas as evidências favoráveis, as evidências que mostram que a vacinação é um meio eficaz para que a gente possa controlar a pandemia, qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fale contrário à vacinação vai trazer dúvidas à população brasileira. Então, há necessidade de se ter uma comunicação única, seja de qualquer cidadão, de qualquer escalão. Dando continuidade, quais as dificuldades Vossa Senhoria enfrentou exatamente durante a gestão do PNI quanto à imunização contra a Covid-19? As dificuldades foram inúmeras, porque a gente definiu grupos prioritários para vacinação, tendo em vista o cenário, que era um cenário de escassez de vacinas, e nesse cenário de escassez precisamos fazer uma campanha fragmentada. Essa campanha fragmentada precisava de uma comunicação muito clara para que ela pudesse acontecer de forma única no país, de forma uniforme. E a gente verificou que a falta de comunicação, nessa dificuldade de fragmentação de grupos, pode ter trazido algum prejuízo para a campanha de vacinação. Vossa Senhoria disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que as atitudes do presidente da República prejudicam a campanha de vacinação contra a Covid-19. Em que fatos Vossa Senhoria embasou sua afirmação? É uma opinião pessoal, relator. Eu, enquanto coordenadora do programa de vacinação, eu preciso de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Então, quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos. Se me pedir se eu tenho números disso, eu não tenho elementos. Mas eu, enquanto coordenadora, precisava que a gente tivesse um direcionamento único.